Você já se perguntou por que todo protagonista de shounen tem poderes genéricos, básicos e luta igual? Quase todos eles lutam apenas com socos, chutes e algum ataque de energia genérico. No máximo eles criam alguma variação desses poderes. Nesse vídeo nós vamos analisar algum desses protagonistas, por que isso acontece com eles e quais desses são os que têm as habilidades mais únicas. Bora pro vídeo. Antes de começar, é bom deixar claro que nós vamos analisar quais deles têm as habilidades mais genéricas ou únicas baseadas no que é possível no universo deles. Então, por exemplo, não dá pra você dizer que o Baki tem habilidades genéricas por ele só usar socos e chutes, pelo simples motivo de que todo mundo no universo de Baki só pode fazer isso, então não tinha como ele sair muito dessa caixa. Sendo assim, ele não é genérico. É com base nesse parâmetro que nós vamos analisar o que o personagem faz e o que ele poderia fazer dentro do seu próprio universo. Nós vamos analisar em sequência um protagonista com poderes genéricos e um protagonista com habilidades únicas. E assim por diante, sendo que o primeiro vai ser um dos protagonistas com os poderes mais genéricos de todos. Itadori Yuji. Ele praticamente só luta com socos e chutes. E falando nisso, já dá um soco no like pra você dar uma força pro canal. O Itadori já nasceu muito forte fisicamente falando. Desde o começo da série a gente vê que ele já quebrava recordes mundiais de força, velocidade e essas coisas, mesmo sem ter nenhum poder especial. Depois de ter comido o dedo do Sukuna e ganhado uma quantidade maior de energia amaldiçoada, ele finalmente se tornou um feiticeiro Jujutsu, e essa energia aumentou ainda mais as capacidades físicas do Itadori. Porém, o Gojo explica pra gente que em quase todos os casos você só consegue usar um feitiço se você tiver nascido com ele. Como o Itadori não nasceu, ele não tem isso, fazendo com que a única coisa que ele possa fazer seja lutar fisicamente e dar socos ou chutes ampliados por energia amaldiçoada. Ele está limitado ao corpo a corpo, o que para os padrões de Jujutsu Kaisen não é quase nada. A gente tem, por exemplo, o Megumi, que consegue invocar diferentes sombras, entrar nas sombras, colocar objetos nas sombras e tem a expansão de domínio dele, onde ele consegue criar múltiplas sombras ao mesmo tempo. E o Gojo, que eu não preciso nem falar do quão apelona são as habilidades dele. Ele pode literalmente controlar o espaço-tempo em nível molecular. No Jujutsu Kaisen nós temos vários personagens com técnicas de invocação, técnicas que afetam o espaço, técnicas que criam objetos, técnicas que criam pontos fracos e assim por diante. E temos as expansões de domínio, que aumentam a potência de tudo isso e ainda tornam o ambiente inteiro ao seu redor parte do seu poder. O Itadori não pode fazer nada disso, ele está limitado ao combate corpo a corpo. Ele até tem o Black Flash, que é uma técnica um pouco diferenciada. É explicado na série que ela cria um tipo de distorção no espaço e aumenta a capacidade do usuário. Então é sim uma coisa diferente, é um up que ele pode dar para ele mesmo durante o combate, aumentando a eficiência dele, e pelo que a gente viu na luta dele contra a Hanami, essa técnica provavelmente ignora a defesa, já que ele conseguiu machucar seriamente um adversário muito mais forte que ele. Porém, não deixa de ser só um combate corpo a corpo que tem uma capacidade específica de ampliar as capacidades dele. Então, ainda assim, é muito genérico para os padrões do anime dele. Então, por mais que o Itadori seja um ótimo protagonista e muito carismático, não dá para defender ele aqui. Lutar apenas no corpo a corpo no universo de Jujutsu não só é genérico, como é uma grande desvantagem. E como primeiro protagonista com habilidades únicas, nós temos o Luffy. E eu sei que nesse momento você deve estar pensando, mas o Luffy só dá socos e chutes. Isso daí quase é verdade. Só não é pela forma como o One Piece usa essa capacidade dele. Por exemplo, com os Gears do Luffy. A segunda marcha faz o sangue dele bombear mais rápido, imitando um tipo de doping que aumenta a potência dos golpes dele. A terceira marcha infla o corpo dele e faz ele ficar com um membro gigante, o que permite ele dar ataques com uma potência muito maior. E na quarta marcha, o Luffy infla os seus músculos, não só aumentando muito a força dele e a sua velocidade, mas também permitindo com que ele faça coisas novas. Com a quarta marcha, o Luffy consegue aproveitar a elasticidade do corpo dele para se encolher e depois liberar essa força elástica com muito mais potência, se parecendo até com a forma como o Bellamy usa suas habilidades. O Luffy pode fazer curvas nos seus golpes e pode até mesmo voar. E claro, não podemos deixar de fora o Gear 5th. Aqui o Luffy não só pode fazer tudo o que ele fazia antes, mas também tem total liberdade criativa. Ele fica gigante, deforma seu corpo e pode até mesmo alterar as propriedades de outras coisas, inclusive do solo e de raios. A quinta marcha do Luffy é um dos poderes mais únicos e diferenciados dos animes. Afinal, o poder dela basicamente é deixar a imaginação do Luffy alterar o mundo ao seu redor, quase sendo uma Toon Force. Próximo protagonista genérico, infelizmente, é o Gon. Muitos vão dizer que Hunter x Hunter tem o melhor sistema de poderes e eu até concordo, mas o Gon quase não aproveita disso. As habilidades do Gon são baseadas na sua técnica do Jaken, um pedra, papel, tesoura japonês. Acaba que com tanto potencial no próprio anime, como por exemplo nas técnicas do Hisoka, onde ele consegue criar um material elástico, consegue criar camuflagens e com isso criar ilusões durante o combate, ou Killua, que não só pode controlar a eletricidade, mas pode usar isso para melhorar a capacidade de seus reflexos, o Gon fica limitado a
uma técnica com um soco forte, um corte e um ataque de energia genérico. E o máximo que ele pode fazer é usar a capacidade de aprimoramento do Nen dele para fortificar o próprio corpo. O sistema de poder baseado em Nen de Hunter x Hunter com certeza é um dos melhores de todos os animes e aborda praticamente qualquer tipo de poder. Mas o Gon praticamente não toma vantagem nenhuma disso e acaba ficando só na porrada mesmo. Na lista dos personagens com habilidades únicas agora a gente pode colocar todos os diferentes JoJos de JoJo's Bizarre Adventures. Todos os JoJos carregam uma característica em comum de lutarem usando grandes barragens de socos ou socos muito fortes, o que sim é muito básico, mas todos eles também apresentam traços únicos. Jonathan e Joseph usavam um Ramon que permitia que um fluxo de energia passasse por seus corpos e usassem isso de diferentes formas, esticando seus socos ou então potencializando objetos. Mas a coisa fica mais diferente mesmo quando a gente olha para os stands dos outros JoJos. O Star Platinum do Jotaro consegue parar o tempo, o Crazy Diamond do Joseki consegue consertar e reajustar matéria, a Jolene consegue dividir seu stand em fios e estendê-lo para fora do seu corpo. E o Golden Experience do Giorno, mesmo sem o Rikien, consegue criar vida orgânica do nada e ainda controlar isso. Jojo é bem famoso pelo seu roteiro e poderes bizarros, e apesar de todos os protagonistas se garantirem na porrada e terem um estilo de luta bem corpo a corpo, todos eles também usam algum tipo de habilidade única, em alguns casos até mesmo desbalanceada, como no caso do Jotaro e do Giorno, que são praticamente invencíveis em muitos casos. Para a tristeza de muitos fãs, o último protagonista genérico da lista é o Son Goku de Dragon Ball. Galera, infelizmente não dá pra defender o Goku nessa. Em Dragon Ball nós já vimos personagens que conseguem realizar saltos no tempo, fazer magia, roubar energia, até absorver os adversários. Até o mesmo Vegeta aprendeu técnicas únicas, como por exemplo tirar de dentro do adversário qualquer tipo de energia que não fosse natural do corpo dele, e o poder da destruição, que consegue afetar diretamente a estrutura da matéria. Mas o Goku quase não sai do kit padrão de poderes e técnicas que todo personagem de Dragon Ball tem. Ele é forte, rápido, resistente, voa e dispara energia, da mesma forma que todo mundo lá. E as transformações não são um grande diferencial quando se tem tantos personagens capazes de se transformar, como qualquer Saiyajin, o Freeza, o Piccolo, o Majin Buu, o Cell, os vários de Hakai, o Moro e etc. Até mesmo o Instinto Superior recentemente tem sido tratado como uma transformação qualquer e não como uma técnica de artes marciais única e diferente como antes era. As únicas técnicas no arsenal do Goku que são realmente únicas são o teletransporte e a Genkidama. Mas a Genkidama só é diferenciada por um fator, que é o fato que ela absorve energia do ambiente e que também consegue receber a energia de outras pessoas que quiserem emprestar ela pro Goku, e usa isso tudo como uma forma de ataque. Mas no final é só uma explosão de energia genérica. De especial mesmo, Goku só teria o teletransporte e talvez o Ki dos deuses. Mas o Ki dos deuses só é tratado como um up também. É só mais uma forma de ficar mais forte de forma geral e não te dá nenhuma habilidade especial. E o teletransporte não é nada muito especial se a gente comparar com todo o potencial que a gente já viu que outros personagens de Dragon Ball conseguem usar. E o último protagonista com habilidades únicas da lista é o Asta de Black Clover. Olhando de começo, o Asta parece só mais um protagonista genérico, com habilidades genéricas, que luta usando força bruta e uma arma. Mas a verdadeira habilidade do Asta é a anti-magia, que anula qualquer efeito de habilidade mágica. Considerando que ele vive em um mundo onde todos usam magia, ele basicamente se torna um predador universal. Além disso, essa habilidade também torna ele capaz de ser diretamente direcionado para a fonte de magia. Assim, ele pode se mover por instinto e ganhar mais velocidade e agilidade. O estilo de luta do Asta pode ter uma aparência muito básica, mas ele, na verdade, usa do conceito da anulação de poderes, o que torna ele bem especial. Você provavelmente já notou que mesmo os protagonistas que eu citei como únicos, ainda assim tem um estilo de luta que parece muito casual e básico. O Luffy consegue se esticar, e ele consegue mudar de forma, consegue fazer várias coisas com o corpo dele, e deixar a imaginação dele afetar o mundo ao redor dele. Mas ele só luta com socos e chutes no final das contas. O Asta tem anulação de poderes, mas para atacar de verdade, ele só usa socos, chutes e golpes de espada. Os JoJos têm habilidades bem especiais mesmo. O Jotaro para o tempo, o Josuke manipula a matéria, o Giorno consegue criar vida orgânica, mas todos eles finalizam as lutas usando sequências de soco, todos poderes básicos. Mas então, por que esse padrão existe, mesmo entre os protagonistas que têm habilidades únicas e diferenciadas? De forma geral, a resposta é que isso torna as coisas mais fáceis para o autor. Além disso, tornar as habilidades principais de um protagonista mais complexas pode atrapalhar não só a saúde da obra no sentido de construção de roteiro, como também de popularidade. Afinal, imagina só se o Itadori tivesse os poderes do infinito do Gojo, ou se o Goku conseguisse saltar no tempo como o Hit, ou se qualquer um dos JoJos conseguisse apagar o tempo da forma como o Diávolo faz, além de prever o tempo.
Imagina se o Luffy tivesse a habilidade do Barba Negra de anular outras Akumas no Mi. Você consegue notar como isso ia atrapalhar muita coisa no desenvolvimento do roteiro das histórias? Ter um protagonista forte não é um problema, mas quando você entrega para o protagonista uma habilidade difícil de ser contornada ou vencida, você tem duas opções. Ou você ignora essa habilidade e cria vários furos de roteiro onde ele poderia ter usado um poder e não usou, ou você cria vilões com habilidades ainda mais roubadas, o que uma hora vai deixar a obra complexa demais para o público casual compreender. Muita gente vai largar e muita gente vai ter preguiça de sequer começar. Um exemplo de como dar uma habilidade muito roubada para um protagonista pode atrapalhar o andar da história é que o próprio instinto superior teve que perder muito das suas características de resposta instantânea, reflexos aprimorados, agir de forma sozinha e virar só uma transformação genérica, porque senão as lutas do Goku não seriam tanto sobre combate, e sim seria mais ele desviando e basicamente humilhando seus adversários. O Luffy tem a visão do futuro, o que permite que ele veja alguns segundos à frente do tempo presente. E muitas vezes a gente nota que isso não tem um uso tão prático. Ele consegue ver o futuro? Sim, ele consegue ver o futuro. Mas os fãs reclamam muito, e com razão, de que muitas vezes não parece que ele só tem uma reação mais rápida. Mas sim, ele vê o futuro. Só que se isso fosse usado como recurso a todo momento, as lutas do Luffy seriam fáceis de forma geral, a não ser que todo mundo também visse o futuro. Viu como fica difícil para o autor seguir em frente com o ritmo da história de uma forma natural quando o protagonista tem muitas habilidades difíceis de serem vencidas? A maior parte dos protagonistas mantém habilidades básicas, mesmo os que se destacam, como os que eu citei nessa lista, acabam usando o mesmo kit de habilidades do começo ao fim da obra, apenas melhorando os poderes que eles já têm ou ganhando uma ou outra coisa nova. E de forma geral, todos os protagonistas continuam sempre usando as mesmas técnicas, só que eles aumentam em quantidade, ou em tamanho, ou dão algum efeito extra. E basicamente é isso. Eles criam variações dos poderes que eles têm desde o começo. Isso acontece para manter a obra mais simples e fácil de ser entendida, para evitar tornar a trama muito complexa e para evitar o surgimento de um mar de habilidades difíceis de explicar, super roubadas e que provavelmente só iriam acabar criando furos de roteiro na obra. Habilidades básicas são mais marcantes e ficam mais fácil na cabeça do público, principalmente do público jovem. Deixa nos comentários qual você acha que é o protagonista que tem a habilidade mais única e difícil de ser vencida. Deixa o seu like, se inscreve no canal e se você gosta de ver todo tipo de novidade sobre o mundo dos animes, clica nos vídeos que eu tô deixando na tela. Te vejo na próxima.